Êxodo capítulo 34. Deus escreve novas tábuas da lei. Então Yahvé solicita a Moisés, corta 2 placas de pedra semelhantes às primeiras, sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Fica preparado de manhã, ao romper da aurora, subirás o monte Sinai, e lá me aguardarás no alto do monte. Ninguém poderá te acompanhar nessa jornada, nem poderá alguém ficar em lugar algum do monte, nem mesmo as ovelhas e bois poderão pastar diante da montanha. Em seguida Moisés cortou 2 placas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como Yahvé lhe havia orientado, e levou nas mãos as 2 placas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, Yahvé. Versículo 6. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando, Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel. Na versão da Almeida, revista corrigida, está escrito assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Vamos ler Romanos 2:4. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Nós estamos lendo aqui na Bíblia King James, a Bíblia de Estudos, nós vamos ler aqui no rodapé. A bondade, graça e misericórdia de Deus tem como objetivo principal o arrependimento do ser humano. Os líderes religiosos judeus há muito tempo vinham interpretando a longanimidade e paciência do Senhor de forma errada, como se Deus, ao longo do tempo, deixasse de promover juízo e condenação sobre os pecadores contumazes. 2 Pedro 3:9. Está escrito: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Voltando em Êxodo, agora vamos ler o versículo 7. Nós lemos o 6. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando, Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel. Agora o 7. Que persevera em seu amor, dedicado a milhares, e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Veja só, essa proclamação realizada pelo próprio Senhor Deus em relação ao significado e implicações do seu nome veio a se construir numa exposição clássica, muitas vezes relembrada em outras passagens bíblicas no Antigo Testamento. Números 14:18, Salmos 86:15 e assim por diante. Vamos ler agora o versículo 7 na Almeida, revista corrigida. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Vamos ler Salmos 103:3.
É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Vamos ler Efésios 4, no versículo, vamos ler a partir do 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do vosso meio, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Veja só. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O verbo grego original aqui usado demonstra que o Espírito Santo é uma pessoa, não meramente uma energia, sentimento ou influência, porquanto somente uma pessoa pode ser, entre aspas, entristecida. São nossas palavras e atitudes que podem alegrar ou entristecer o Espírito de Deus que vive em nós por causa de Cristo, como garantia eterna, abre parênteses, selo, fecha parênteses, de que somos novas criações e já estamos separados para habitarmos o novo mundo que se iniciará com o iminente e glorioso retorno do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 21, 1 ao 4. Veja só, o cristão é uma criação de Deus absolutamente nova e diferente do ser humano natural. Por isso, ao crente não basta abandonar as práticas imorais e irracionais do velho homem, mas cooperar de todas as formas, abre parênteses, palavras e atitudes práticas, fecha parênteses, para a transformação desse sistema mundial decaído e fadado à destruição. Quem roubava ou extorquia, agora como cristão, deve deixar levar pelo Espírito a prática de boas obras. Aquele que usa a palavra para expressar rancor e impropriedades não apenas cessa com esse mau costume, mas passa a conhecer o poder da palavra e usá-la de forma assertiva, construtiva e abençoadora. Romanos 12, 5. Colossenses 3, 9. Vamos ler também 1 João, capítulo 1, versículo 9, onde fala sobre a confissão de pecados e o perdão. Vamos iniciar pelo 8, versículo 8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. No original grego, a expressão fiel e justo comunica um conceito único, entre aspas, fiel e justo. Esse aspecto linguístico revela um pouco mais sobre o caráter de Deus e sua forma de julgar todos os que, mediante a fé pessoal no sacrifício redentor de Jesus Cristo, se arrependem de seus pecados e recebem a graça perdoadora da promessa que Deus firmou com os seus filhos. Salmos 143, 1. Hebreus 10, 22, 23. O perdão é o milagre de se restaurar completamente uma comunhão destruída pela quebra de confiança. Mateus 6,12. Eu repito, o perdão é o milagre de se restaurar completamente uma comunhão destruída pela falta de confiança. E o versículo 10: se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Não está em nós. Como dizia alguns pais da igreja, abre aspas, santo não é a pessoa que não se suja, mas é aquele que sempre se lava, mas é aquele que sempre se lava nas águas do perdão de Deus.
João combate os gnósticos de seu tempo que não conseguiam reconhecer que seus atos de imoralidade e ganância eram de fato pecados. Devemos tomar cuidado porque temos o perdão imperdoável. Vamos ler Hebreus 6, versículo 4. O grave perigo de rejeitar a fé. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Veja só que o texto bíblico refere-se, veja só, é preciso fazer uma grande diferença entre divergências teológicas e apostasia. O texto bíblico que nós lemos aqui refere-se aqui às pessoas que deliberadamente, de forma deliberada, renunciam à sua fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, conforme está prescrito na palavra de Deus. Entende? O Senhor pode transformar a vida de um apóstata por meio da sua infinita graça e misericórdia. Entretanto, a igreja não deve realizar um segundo batismo, pois Cristo morreu por nós uma única vez. A não ser que se conclua que o suposto apóstata, na verdade, não era um convertido, e que agora sim aceitou de coração o dom do arrependimento e da salvação em Cristo Jesus. Portanto, esse lhe será o primeiro e definitivo batismo de testemunho e do novo nascimento. Voltando em Êxodo, agora no versículo 8, continuando, naquele mesmo instante, Moisés caiu de joelhos e curvou-se com seu rosto rente ao chão e adorou a Deus. Versículo 9, em seguida suplicou, Yahvé, se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhes conosco, ainda que este povo seja teimoso e insubmisso. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Salmos 28, 9, está escrito: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Continuando, Deus renova a sua aliança. Versículo 10. Então disse Yahvé ao Senhor, eis que estabeleço uma aliança contigo, farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo esse povo, no meio do qual estás, verá a obra de Yahvé, porque obra tremenda é a que eu farei contigo. Veja só, aqui o comentário da Bíblia King James atualizada. Senhor Deus, Yahvé, o Senhor Deus, renova a aliança que estabelecera antes. Capítulo 19, 24. Os versículos 10 ao 26, muitos dos quais são citados quase palavra por palavra de sessões anteriores do livro do Êxodo, às vezes são citados como o, abre aspas, decálogo ritual, fecha aspas, decálogo ritual, pois podem ser divididos em 10 sessões, e isto de maneira muito clara, como se pode observar nos 10 parágrafos formados pelos versículos de 15 a 26, que estamos lendo aqui. Continuando, versículo 11: fica, pois, atento para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam uma cilada. Ao contrário,
derrubareis seus altares, quebrareis suas colunas e seus postes sagrados. Jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus, e Deus zeloso. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Salmos 106, 28. Aderiram ao culto de Baal Peor e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Agora 1 Coríntios 8, 4. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Veja só, a cultura greco-romana, com seu culto aos deuses pagãos, permeava a vida de todos os povos atingidos pelo império. Atos 17, 16. Esses conceitos culturais e religiosos influenciam nossa sociedade até hoje. Sem a bênção do amor divino, em grego ágape, o conhecimento é estéril e antissocial. 1 Coríntios 13. Ser, entre aspas, conhecido por Deus é sentir seu amor, presença e bênçãos espirituais. Gálatas 4, 8, 9. 1 João 4, 7 e 8. Os coríntios haviam escrito a Paulo perguntando sobre como agir em relação às carnes que sobravam dos sacrifícios oferecidos nos altares pagãos e eram comidas pelos sacerdotes e pelos ofertantes, junto com amigos e parentes, em festas públicas no templo ou vendidas no mercado. Alguns cristãos não viam problema em comer esse tipo de carne, até porque era difícil saber qual parte fora sacrificada. Outros já acusavam sérias dificuldades de consciência e medo de estarem pecando contra o Senhor. O cristão maduro sabe que seus conhecimentos são limitados e que somente o Senhor conhece tudo e todos. Romanos 11, 33 ao 36. Por isso, deve tratar com amor e paciência seus irmãos mais fracos ou novos na fé. Os ídolos não passam de simples objetos materiais. Repito, os ídolos não passam de simples objetos materiais. Entretanto, ao longo dos séculos, os demônios têm escravizado o mundo, induzindo as pessoas a depositarem fé na sorte que essas coisas possam proporcionar. Os crentes não devem alimentar qualquer tipo de superstição, temor ou apego a amuletos. A fé do cristão deve ser pura e absoluta em Cristo Jesus, nosso Deus. Salmo 115, 4, 7. Isaías 44, 12 ao 20. Voltando em Êxodo 34, nós lemos: não façais, portanto, aliança com os moradores da terra, não suceda que, em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Versículo 16: e escolhas esposas para teus filhos dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. Não farás para ti deuses de metal fundido. Versículo 18: 3 grandes festas para Deus. Guardarás a festa de Matzot, pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães asmos sem fermento, como te ordenei, do tempo certo, no mês de Abide, porque foi nesse mês de Abide que saíste do Egito. Versículo 19: o primeiro que nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos rebanhos. Bezerros, cordeiros e cabritos.
Vamos ler Lucas 2, 23, onde Jesus é apresentado no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, abre aspas, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Versículo 24, também um sacrifício deveria ser oferecido como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então, todos os primogênitos dos seres humanos e dos animais deviam, pela lei, serem consagrados, abre parênteses, dedicados, fecha parênteses, ao Senhor. Os animais eram sacrificados, pois somente o sangue e a morte dos inocentes podiam pagar o preço dos pecados humanos. Jesus Cristo tomou sobre si esta penalidade e se deu em sacrifício único, suficiente e perpétuo. Os primogênitos humanos eram simbolicamente oferecidos aos cuidados do Senhor. Romanos 8, 29. E seus pais, voltando, os primogênitos humanos eram simbolicamente oferecidos aos cuidados do Senhor. Romanos 8, 29. E seus pais se obrigavam a educá-los para adorar e servir a Deus. Os filhos deviam seguir a fé dos pais durante toda a vida, mas eram os levitas quem de fato dedicavam suas vidas inteiras ao serviço religioso diário, como ministros representando a adoração de todos os primogênitos masculinos de Israel. Voltando em Êxodo, agora versículo 20 em diante, resgatarás com o pagamento da oferta de um cordeiro cada primeiro filhote de jumento que nascer. Porém, se não quiseres pagar o preço determinado por seu resgate, tu lhe quebrarás a região da nuca. Resgatarás por meio do pagamento de oferta todos os primogênitos dos teus filhos. Ninguém compareça perante minha presença de mãos vazias. Versículo 21. Trabalharás durante 6 dias, contudo descansa no 7º dia. Tanto na época de arar como na colheita. Na versão ARC está escrito. Na versão Almeida Revista Corrigida está escrito. Versículo 21. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão. Há 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, portanto, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Aí foi onde Jesus falou. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar um dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizara por 18 anos? Veja só, os líderes religiosos estavam dando mais valor e respeito aos animais de carga do que aos seus semelhantes. E por isso Jesus afirmou que eram hipócritas, pois fingiam ter zelo pela lei, mas tramavam desmoralizá-lo e matá-lo. Voltando em Êxodo 22, guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todos os homens do teu povo comparecerão diante de Yahvé, o soberano Deus de Israel, porquanto expulsarei as nações da tua presença e alargarei o teu território, quando, pois, subires 3 vezes por ano para apresentar-te diante do Senhor, o teu Deus. Ninguém tentará conquistar tua terra
Na versão da ARC está: porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Vamos ler Atos 18, 10. No versículo 9 está: numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales. Versículo 10: pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer mal a você, Paulo. Foi o que Deus falou para Paulo. Veja só, o Senhor mostrou seu cuidado especial para com Paulo por meio de várias vezes que apareceu para preveni-lo quanto a momentos de grandes crises. Aqui e em 23:11, porém Jesus aparece para encorajá-lo. Provérbios 16:7, aqui leremos: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. Continuando em Êxodo, agora versículo 25: não oferecerás o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não abandonarás sobra alguma do sacrifício da festa de Pessach, Páscoa, da noite para a manhã seguinte. Trarás o melhor das primícias para a casa de Yahvé teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da própria mãe. Versículo 27. Disse ainda Yahvé a Moisés: escreve essas palavras, porquanto é de acordo com o teor dessas palavras que estabeleço aliança contigo e com Israel. Versículo 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu sobre as tábuas de pedra as palavras da aliança. Os 10 mandamentos. Continuando, versículo 29. A face resplandecente de Moisés. Quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. Vamos ler Mateus 17:2, onde está falando ali da transfiguração de Jesus. Ali ele foi transfigurado na presença deles, sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Vamos ler também 2 Coríntios 3, a partir do versículo 7, que fala sobre a relevância da nova aliança. No versículo 6 está assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor.
quando comparado com essa glória insuperável. Versículo 11: e se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava dissipando, que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Versículo 14: e por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Versículo 15: de fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Versículo 16: contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então Moisés usava um véu para cobrir o rosto, a fim de impedir que os israelenses vissem a glória de Deus se desvanecendo, e isso viesse prejudicar a fé e a obediência do povo. Êxodo 34, 33 ao 35 que estamos lendo. Esse mesmo véu ainda reside figuradamente na memória dos judeus e os impede de reconhecer o caráter temporário e insuficiente da antiga aliança. Somente as pessoas que recebem a Cristo como Deus e Salvador pessoal têm a capacidade de perceber como a nova aliança transcende e substitui para sempre a antiga. Repito, somente as pessoas que recebem a Cristo como Deus e Salvador pessoal, têm a capacidade de perceber como a nova aliança transcende e substitui para sempre a antiga aliança. E isso por causa da glória maior. No versículo 17: o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Veja só, o Senhor em hebraico, Yahvé, que significa Jeová, em Êxodo 34, corresponde ao Espírito na nova aliança anunciada pelo apóstolo Paulo. Espírito com a letra maiúscula. A presença do Espírito de Deus na alma do crente o liberta da lei e do legalismo e o influencia a fazer a vontade do Pai por amor. Romanos 8,14. Os termos, Espírito, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, o Espírito Santo e Cristo são expressões intercambiáveis com basicamente o mesmo significado. Isso porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e as duas primeiras pessoas da Trindade realizam seus propósitos mediante a ação do Espírito Santo. Romanos 8, 9 e 10. Aqui leremos, onde fala sobre o Espírito guia os filhos de Deus. Vamos iniciar pelo versículo 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida
igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Glória a Deus. Uma vida sob o domínio do Espírito é o selo de garantia total de que desde aqui e agora nossa ressurreição está certa. 1 Coríntios 6,14. Todos os corpos, cristão ou não, estão sujeitos à morte e decomposição física, consequência do pecado original. Gênesis 3. A ressurreição da alma e do corpo dos crentes para a vida eterna está garantida mediante a presença do Espírito Santo que neles habita. Presença esta evidenciada por uma vida controlada pelo próprio Senhor Jesus, uma vida sob o domínio do Espírito Santo, que é o selo de garantia total de que desde aqui e agora nossa ressurreição em Cristo Jesus está certa. Atos 16, 6, 7, quando o apóstolo Paulo é chamado à Macedônia, e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo 7, quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Então, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Voltando em Êxodo, agora no versículo 30, no entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Moisés, porém, os convocou. Arão e os líderes da comunidade se dirigiram até ele e Moisés lhes falou. Versículo 32. Depois aproximaram-se todos os filhos de Israel e transmitiu-lhes todos os mandamentos que Yahvé lhe tinha ordenado no alto do monte Sinai. Assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Vamos abrir em 2 Coríntios 3. Vamos ler a partir do versículo 10. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Agora o versículo 13. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava dissipando. Nós já havíamos lido, nós estamos recapitulando para um melhor entendimento. O versículo 16. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Glória a Deus. Veja só, a lei, conforme a antiga aliança entregue ao povo de Deus no Sinai, não era de forma alguma má ou infrutífera. Na verdade, Paulo a conceituava como santa, justa, boa e espiritual.
Romanos 7, 12 e 14. O erro e a pecaminosidade está na alma e nas ações das pessoas que, como transgressores da lei, trazem sobre si justa condenação e punição. A glória de Deus estava presente na entrega da lei, e o seu brilho ficava refletindo no rosto de Moisés quando este descia da montanha. Êxodo 34, 29, 30. Veja só, o ministério do Espírito Santo produz justificação e vida. Repito, o ministério do Espírito Santo produz justificação e vida, que nos torna justo e nos dá vida, em vez de condenação e morte. A expressão original, entre aspas, justiça, tem um sentido objetivo de, entre aspas, justificação, e pessoal de, entre aspas, santificação. Voltando então agora para concluirmos. Então, só mais uma vez enfatizando aqui, somente as pessoas que recebem a Cristo como Deus e Salvador pessoal têm a capacidade de perceber como a nova aliança transcende e substitui para sempre a antiga aliança. E isso por causa da glória maior. Por causa da glória maior. Aleluia. Versículo agora para concluirmos, 33, eu vou ler aqui na Almeida Revista Corrigida. Assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Versículo 34. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, retornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Na Bíblia King James, para concluirmos, versículo 35. Eles viam que seu rosto brilhava esplendorosamente. Então, de novo Moisés cobriu o rosto com o véu, até o próximo momento de entrar e conversar com o Senhor. 2 Coríntios 3,16, vamos deixar gravado para sempre em nossa vida, em nossa memória, em nossa alma, nossa mente. Está escrito. Vou ler a partir do 15. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Versículo 16. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O véu é retirado. Então, quando nós recebemos a Cristo como Deus, como Salvador pessoal, somente quando recebemos, temos a capacidade de perceber como a nova aliança transcende e substitui para sempre a velha aliança, a aliança antiga. E isso por causa da glória maior, a glória do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Então, os cristãos fiéis são feitos participantes dessa glória, à medida que caminham mais e mais em comunhão com o Espírito de Cristo, a essa caminhada espiritual. E essa caminhada espiritual que dura toda a vida se dá o nome de santificação. A essa caminhada espiritual que dura a vida toda se dá o nome de, entre aspas, santificação. Muito bem, concluímos então a leitura de Êxodo, capítulo 34. Amanhã, permitindo Deus, estaremos lendo o capítulo 35. Está escrito a lei do sabate, sábado. Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui na palavra de Deus. Por isso somos instruídos, ensinados a lermos a palavra de Deus diariamente, entendermos e praticarmos no nosso viver, colocar em prática. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.